Olá a todos, bem-vindos ao canal. Bem, e a desmoralização do STF internacionalmente só tem aumentado. Porque o que acontece? Muitas das decisões do STF são altamente questionáveis e chamam a atenção. Nós temos, por exemplo, no caso da Itália, lá da Carla Zambelli, que simplesmente ficaram assustados. Peraí, como é que esse juiz aí não foi considerado suspeito para julgar? Ele era vítima, testemunha e juiz. Como isso? E recentemente também tivemos o caso lá do Dino, referente ao repórter que fez a reportagem contra ele. E agora aconteceu uma coisa bem mais interessante. Foi esse daqui. Justiça em Londres ignora a decisão do Supremo e segue com Lava Jato. Basicamente, pois o Toffoli fez força para acabar com a Lava Jato, pois chegou nele naquela reportagem famosa que todo mundo sabe do amigo do meu pai. E quem é ele? É do Toffoli. A ligação lá do Toffoli com o Lula. E quando começou a chegar no Supremo, acabou a Lava Jato. A mesma coisa tende a acontecer com o INSS, afinal de contas, já chegou em nomes do INSS a questão do banco e do Banco Master, as investigações. Está aqui falando. Juiz considerou altamente comum ato de Dias Toffoli de anular acordo que compartilhava dados com o Reino Unido e manteve confisco de 7,3 milhões de libras, 51 milhões de reais, de ex-engenheiro da Petrobras acusado de corrupção. Surgiu mais um caso relacionado à Operação Lava Jato, que segue sendo válido na justiça de outro país, apesar de tudo ter sido anulado pelo STF no Brasil. Dessa vez foi o Tribunal de Londres. Decidiu que a agência britânica SFO, Serious Fraud Office, pode continuar a usar provas obtidas no Brasil para defender o confisco de 7,3 milhões de libras esterlinas. Está aqui falando, vale observar que essa situação, na qual a autoridade judiciária do Estado requerido, Brasil, revoga posteriormente e de forma ostensiva a base jurídica interna para compartilhamento de material de assistência jurídica mútua, que à época havia sido legitimamente compartilhada com o órgão de acusação do Reino Unido. Na experiência deste tribunal, bem como na dos advogados que atuam no caso e daqueles que o instruem, no mínimo altamente incomum. Porque realmente está vendo isso. Olha, a Justiça de Londres viu a culpa, assim como a do Brasil já tinha reconhecido a culpa há um tempo atrás, mas chegou no Toffoli anulou tudo e acabou com a investigação. Mas a Justiça de Londres, não, vamos continuar com a investigação. Então isso já demonstra uma certa fragilidade do STF brasileiro, assim como a sua forte politização de perseguir, corrupção também, essas coisas tudo. Por quê? Nós já temos atos nos Estados Unidos, Argentina, Espanha, Portugal, Alemanha e agora a Inglaterra. Justamente vendo altamente incomum as decisões do judiciário brasileiro. O despacho é de 20 de maio de 2026, mas ficou conhecido só agora, depois de a organização não governamental Spotlight on Corruption ter obtido o documento que foi compartilhado com a Global Investigations Review, que publicou para assinantes a respeito do caso. A decisão da Justiça Britânica foi num processo em que Mário Ideuda, ex-engenheiro da Petrobras, apresentou um recurso contra o confisco civil de suas contas bancárias decretado em 2023 sob acusação de lavagem de dinheiro. O Tribunal da Coroa Britânica começou a analisar o recurso de Miranda contra o confisco em setembro de 2025. A movimentação do processo em maio se deu depois da decisão, em março de 2026, do ministro Dias Toffoli, que anulou a decisão de enviar ao Reino Unido as provas contra o ex-funcionário da Petrobras. Então foi aquilo. Olha, nós vamos julgar o ex-funcionário da Petrobras aqui por corrupção, o seu Dias Toffoli. Envia aí as provas que você já tem. Ele negou e considerou altamente comum e continuou as investigações. A decisão original também está aí nos links, mas o que chama a atenção é isso. Pois o STF negou o uso de provas, falou que não vai enviar, mas a justiça inglesa autoriza o uso de provas da Lava Jato em revelia ao STF.
Ele não se importou com a opinião do STF, ele não enviar as provas, não compartilhar provas. Continua a investigação. Por conta que o STF teve toda aquela questão de vamos impor o fim da Lava Jato porque está chegando na gente, e graças a isso fez toda a força para acabar com a Lava Jato, que investigavam o esquema de corrupção. E aqui, a Vara Federal de Curitiba autorizou o compartilhamento do processo criminal envolvendo Miranda e as provas obtidas pela Operação Lava Jato foram usadas pela SFO por meio de um tratado de assistência multa. Com isso, a Justiça decretou o confisco dos valores em março de 2023. Mais tarde, o Toffoli negou e parou de compartilhar os dados. E isso vale falar que o próprio Lula também já se colocou contra investigar são contra a Petrobras, contra a corrupção da Petrobras. Pois o Lula falou sobre isso, ó, usou aquele papo de soberania, que ninguém vai meter o dedo na margem equatorial, e criticou a Operação Lava Jato. Por conta disso, que ele quer, porque ele vê que a Operação Lava Jato seria uma maneira de prejudicar o Brasil, e porque o Lula tem essa questão anti-Lava Jato. Porque ele acredita que investigar a corrupção é uma maneira de prejudicar o Brasil, por conta que ele vê na corrupção uma maneira dele ser beneficiado. Então, o que é que pode se dizer disso tudo? O Tribunal da Coroa Britânica considerou altamente comum a decisão de Dias Toffoli, que anulou a validade das provas contra da Lava Jato. Para a cooperação internacional, em função disso, a Justiça de Londres manteve o confisco de bens do ex-engenheiro da Petrobras investigado por lavagem de dinheiro. E essa anulação dos processos de acórdãos da Lava Jato no Brasil afeta a reputação e a credibilidade do judiciário brasileiro perante tribunais e órgãos de investigação no exterior. Pois o que acontece? E fica agora, peraí, então não existe mais toda essa investigação que vocês produziram, centenas e centenas de provas e agora decidiram que nada é válido. Então, pega muito mal para o judiciário brasileiro isso. Esse órgão, e tem ainda a existência desses órgãos independentes, como a Serious Fraud Office do Reino Unido, como modelo de evitar interesses quando a investigação é sobre membros do próprio poder público. E por fim, o Lula, pois o Lula já passou ali a defender a questão ou não, vamos acabar com esse negócio Lava Jato porque prejudica o nosso petróleo. Balela, ele não é contra a Lava Jato porque prejudica o nosso petróleo, porque prejudica a Petrobras e nada disso. Ele é contra a Lava Jato porque prejudica o andamento da corrupção que ele pratica. Obrigado, era isso. Curta, comenta, compartilhem e até a próxima.